desculpe. Então, o que eu preparei para a aula de hoje é um resumo desse paper aqui. Esse paper tem uma versão em vídeo dele. Aí eu descobri que o primeiro autor é a Catherine. Então o primeiro autor é uma menina. Então ele não é um paper exatamente novo, né? É um paper de 2019 do VLDB. E os sistemas que ele descreve são então de 2018 para trás. Mas esse paper é um bom resumo de duas coisas importantes. Bom, então deixa eu seguir aqui as transparências, que é mais fácil. Então, o nosso assunto dessa aula da próxima é a questão de interface em linguagem natural para banco de dados. Bom, é razoável que essas interfaces sejam bem-vindas, porque afinal de contas o usuário supostamente poderia se manifestar usando aquilo que ele está acostumado a usar, que é a linguagem natural. Só que as coisas não são bem assim, né? Bom, primeiro que se a linguagem é de um particular domínio, então a gente vai ter um sistema que só funciona para aquele particular domínio, o que é bem razoável. Segundo, quando a gente fala de interface em linguagem natural, é razoável da gente imaginar que não é qualquer sentença em linguagem natural que o sistema vai se virar, mas são sentenças num reduto restrito de linguagem natural definido por um conjunto de regras. Então isso aqui é bastante óbvio. O que não é tão óbvio é que, na verdade, essas interfaces em linguagem natural podem não ser, às vezes, lá muito interessantes. Ou elas podem criar frases muito longas. A gente tem exemplos de frases que você pode formular com umas poucas palavras-chave, e em linguagem natural, para aquilo virar uma frase, fica uma frase bem longa. Então, o fato de você ter manifestações do usuário em sentenças muito longas não é uma boa ideia. O segundo é mais óbvio, né, que linguagem natural é tipicamente ambígua. Então tem uma série de exemplos aí. Um que eu brinquei com vocês é a história lá do general romano e do oráculo. Mas aqui tem dois exemplos tirados desse paper, né? Quando você diz que todos os filmes da Columbia ou da Century Fox, 20th Century Fox, Columbia aqui é obviamente o estúdio, né? Mas podia ser também, porque tem pictures aqui, né? Podia ser também a cidade de Columbia. Então o fato de você ter múltiplas denotações para o mesmo termo em linguagem natural é obviamente uma fonte de ambiguidade. A segunda é um pouco mais sutil. Essa frase aqui é até simples, né? Cinemas em cidades com parking, com estacionamentos, né? O com estacionamentos pode se referir a cidades, né? Afinal de contas o com estacionamento está bem próximo de cidade. Ou com estacionamento deve se referir a cinema. Então esse sintagma nominal aqui podia se referir a um dos dois substantivos, né? Você teria que analisar a frase em mais detalhe para descobrir que o principal aqui é os cinemas, o in city é um advérbio de local e o with parking lots é uma modificação de cinemas. Mas isso você precisaria fazer uma análise mais detalhada dessa frase aqui para desambiguar a que se refere o with parking lot. Então isso aqui são exemplos tirados do contexto desse paper, mas a gente pode inventar milhões de outros. Bom, então esse paper ele faz um resumo de 24 interfaces em linguagem natural para bancos de dados, e ele classifica essas 24 interfaces em 4 tipos diferentes em ordem crescente de complexidade. São interfaces baseadas em palavras-chave, interfaces baseadas em padrões, que na verdade estendem as primeiras, interfaces baseadas numa análise sintática superficial e interfaces
baseadas em uma gramática de linguagem natural mais poderosa do que simplesmente uma análise sintática superficial. Então é interessante que cada um desses 24 sistemas aqui ele é descrito em algum detalhe e alguns deles são escritos em bem mais detalhe. E essa classificação aqui também é bastante natural. Então essa é a primeira coisa interessante desse paper, que na verdade é o que atraiu a gente a ele. A segunda questão é que ele tem uma seção bastante curta, não é uma seção muito extensa, mas que resume o que são as técnicas de processamento de linguagem natural que tipicamente esses sistemas daqui, em parte esses daqui, usam para processar as consultas. Então ele é um bom absorver dessas duas vertentes aqui. Agora, se vocês forem olhar o paper, ele diz que o título dele, né, é Comparative Survey. Então vocês imaginariam que ele fosse rodar esses 24 sistemas e analisar como esses 24 sistemas se comportavam. Bom, ele é bem menos do que isso. Ele, na verdade, define uma lista de 10 perguntas em cima de um banco de dados que parece o IMDb com mais algumas coisinhas, né? Internet Movie Database, com mais umas coisinhas. Ele seleciona 10 questões, 10 perguntas. E essas perguntas são, obviamente, em um grau crescente de complexidade. E a segunda coisa é que ele não roda os 24 sistemas. Ele simplesmente pega cada paper que descreve ou introduz cada um desses sistemas e procura no paper ver se tem evidências que os autores descrevem que leve a acreditar que o sistema responde cada uma daquelas perguntas. Então eles não rodam os sistemas, eles simplesmente procuram evidências nos papers. Então não é propriamente uma avaliação, não tem avaliação de performance, não tem avaliação de nada. Na verdade é organizar uma descrição desses 24 sistemas em torno de 10 questões, 10 perguntas, né? E ver o que os papers dizem, se o sistema é capaz ou não de responder essas 10 perguntas. Então é bem menos do que a gente poderia imaginar de um Computing Surveys publicado no VLDB. E eles resumem, isso aqui é um resumo do que de fato essa análise mostrou. Bom, primeira coisa é você separar essas 10 questões aqui em dois grupos grandes. São as perguntas simples, que no fundo é uma restrição e um join, de perguntas mais complicadas que envolvem subqueries ou alguma coisa mais sofisticada para ser processada. E é claro que aqueles sistemas baseados em palavras-chave são suficientes para atender, para responder essas perguntas simples. E no caso das perguntas complexas é preciso fazer alguma coisa mais sofisticada, onde esses três grupos aqui são em sofisticação crescente de análise da estrutura da sintática da consulta. Então todos esses sistemas que processam consultas mais complexas, eles fazem alguma forma de análise sintática da estrutura da consulta e tentam identificar dependências como essa daqui, né? With parking lots se refere a cinemas porque o substantivo cities aqui não aparece como a parte principal dessa frase. In cities é uma expressão que designa local, é um advérbio de local. Então o que governa essa frase inteira aqui é cinemas e, portanto, with parking lots, que é uma adjetivação, se refere a cinemas e não cidades. Então você consegue descobrir essas nuances aqui fazendo uma análise sintática melhorzinha da pergunta. Então é isso que esses sistemas aqui, baseados em parsing ou em gramáticas, permitem fazer. Os sistemas baseados em patterns, eles na verdade tentam melhorar um pouquinho e dizer o seguinte, não são só palavras-chave, mas às vezes tem alguns padrõezinhos que a gente pode lançar mão e aumentar a expressividade dessas consultas, sistemas de consulta por palavra-chave. Então isso aqui é bastante
óbvio, né, essas observações ou lições aprendidas, e tem uma argumentação ao longo do paper mostrando como cada um desses sistemas se comporta em presença dessas questões, dessas perguntas. O sistema que eles usam é o IMDb, só que se vocês estão acostumados a olhar o IMDb é muito simples. Na verdade, só tem ator, atriz, filme e não muito mais do que isso. Então eles fazem um banquinho de dados um pouco mais sofisticado. Aí vocês pensam, bom, então eles popularam esse banco de dados com dados vindos do IMDb para poder rodar as consultas. Não, não é nada disso. Esse esquema que a gente está vendo aqui é simplesmente um esquema que permita formular as consultas. Mas elas de fato não são essas consultas aqui, não são rodadas contra os sistemas. Então tem que ver que isso aqui é um experimento teórico, digamos assim. Tá? Bom, as consultas em si, são essas 10 aqui, elas diferem no que é necessário de poder de SQL para computar uma resposta daquela consulta. Então, J se refere a join, o filter se refere a uma seleção, que pode ser por data, por string ou o que seja, agregação, ordenar a resposta, fazer uma união, ter alguma subconsulta por alguma razão, ou envolver algum conceito mais complicado. O conceito aqui seria Great Movies, por exemplo. Acho que aqui tem um exemplo. Não, aqui não tem exemplo, mas a gente pode ver o conceito de Great Movies. Isso aqui é um conceito que tem que ser definido, né? O Czinho aqui tem que ser definido para essa consulta fazer sentido. Se você não definir o que são Great Movies, a gente não consegue processar isso. Então, essas coisas em azulzinho aqui são para caracterizar as consultas. Essas 10 consultas, se vocês notarem aqui, a primeira delas, que foi o diretor dos Bastardos Inglórios, envolve um join, porque aqui a gente tem diretor, tem movie, movie tem um título, então tem que juntar essas duas tabelas para resolver essa primeira consulta. E tem uma seleção em cima do título do filme em si, né, Bastardos Inglórios. E essa seleção é em cima de um string. Então, com essa notação aqui, vocês percebem que as consultas, as 3 primeiras, é um join, uma seleção, só que a seleção aqui se refere a uma string, aqui tem uma desigualdade, né? E aqui tem um intervalo de datas, ou de anos, né? Então se refere a datas, mas é um intervalo. Aqui já começa a complicar um pouco, porque qual é o filme que teve maior renda? Né? A gente tem que olhar para cá, tem filme e tem a noção de renda aqui. Então a renda é separada, é uma tabela separada de filme, então tem um join aqui. Então, qual filme teve maior renda, realmente tem um join. Mas O aqui significa que eu vou ter que pegar todos os filmes aqui e ordená-los por renda. Renda está aqui, né? Então essa ordenação é necessária para resolver essa consulta e vai por aí afora. A pior consulta, essa 10ª consulta aqui, todos os filmes que têm exatamente os mesmos, que têm os mesmos gêneros que SimCity. Isso aqui é complicado, porque você tem que pegar quais são os gêneros de SimCity, isso é um conjunto. Tem que pegar cada filme, ver quais são os gêneros daquele filme, é um segundo conjunto. E esses 2 conjuntos têm que ser iguais. Isso gera 2 subconsultas. Uma dizendo que esse conjunto é subconjunto do outro e vice-versa. Então essa consulta aqui no fundo em linguagem natural, ele é bem simples de formular. Para formular isso aqui em SQL é complicado, né? Um join aqui, porque a gente precisa
de gênero, né? Gênero é uma tabela separada, então tem que fazer um join dessa tabela com essa, até aí não tem nada demais. Mas isso aqui, esse join aqui, na verdade, cria um conjunto de gêneros, né? Tem uma seleção que é o SimCity, e aí eu tenho que comparar dois conjuntos de gêneros dos dois filmes, né? E devolver aqueles que têm o mesmo conjunto de gêneros que SimCity. Isso aqui é complicadinho de formular em SQL e vai por aí afora. Então vocês notam que esse paper é um experimento abstrato, um thought experiment. Ele não roda nenhum dos 24 sistemas contra essas consultas em cima desse banco de dados aqui populado com dados. É simplesmente uma avaliação, vamos chamar, do que está escrito no paper que descreve cada sistema, se é o que está escrito dá a entender que aquele sistema é capaz de responder cada uma dessas consultas. Tá? Deu trabalho escrever o paper? Sim, deu trabalho escrever o paper. O paper é bem escrito, ele é bem analisado, mas no fundo não necessitou executar nada, na verdade. Não. Bom, então agora tem a parte principal do paper é esse tópico aqui do meio, onde ele começa a descrever os vários sistemas, né? Mas antes de descrever esses vários sistemas, a gente tem que revisar alguma coisa das técnicas tipicamente usadas, técnicas de processamento de linguagem natural. Então a primeira coisa que aparece quando você processa a linguagem natural é descobrir essas tais das stop words, vírgula, ponto, ponto de exclamação, esse tipo de coisa que representa que uma frase terminou. Então como é que a gente descreve essas stop words? Na verdade é uma tabela, né? Então a gente tem que procurar no string que designa a consulta quais são as coisas que aparecem nessa tabela de stop words. Isso normalmente tem pronto, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente pega um toolkit de processamento de linguagem natural e lá esse toolkit consegue separar as frases de acordo com as stop words, ou extrair as stop words, ou tirar as stop words da frase. A segunda coisa que é bem importante é considerar sinônimos. Uma das questões mais chatas quando você está trabalhando com sistemas baseados em palavras-chave, os mais simples de todos, é que para você dar uma resposta à consulta, o termo que aparece na consulta, ou seja, a palavra-chave, tem que de alguma forma ocorrer ou ser semelhante, muito semelhante a alguma literal, algum string que aparece no banco de dados. Então você restringe as consultas àquilo que é expresso no banco de dados, mesmo que aproximadamente. Agora, seria interessante se a gente tivesse um dicionário de sinônimos que a gente, quando falhasse uma consulta ou falhasse em encontrar uma palavra-chave no banco de dados, fosse procurar os sinônimos delas. Então é interessante você ter um mecanismo que possa expandir a consulta, seja em palavras-chave ou de outra forma, de tal forma que não seja exatamente só o termo que o usuário adotou, mas termos que sejam sinônimos a eles. Aqui tem um exemplo bem simples, né? Em todos os filmes onde o Brad Pitt foi o Starring, atuou nesse intervalo aqui. Starring tá aqui, né? Então é fácil a gente pegar o verbo estrelar e juntar ator com filme. Agora, estrelar tem como sinônimo também atuar. Então, se no banco de dados, nos metadados ou nos dados em si, tivesse atuar e não estrelar, essa consulta aqui de baixo não funcionaria direito, ou a de cima não funcionaria direito. Então é bom a gente tratar sinônimos. O caso mais simples para tratamento de sinônimos é a gente usar o WordNet, aquele de pseudo-dicionário de termos, cujo conceito básico é exatamente o
o conceito de um conjunto de sinônimos. Então, o que tem de entrada no WordNet não é um termo, mas um conjunto de termos que são tratados como sinônimos. Então, isso aqui é fácil, isso aqui também é fácil, mas expande bastante a capacidade de responder consultas do sistema. E agora começa a fazer coisas um pouco mais complicadas. A gente vai ver, quando trabalhar com os algoritmos de Machine Learning, que tipicamente a gente trata uma sentença pegando pedaços dela. A maneira natural de tokenizar é separar as palavras que ocorrem, os termos, ou as sequências de símbolos que ocorrem entre dois brancos, ou entre um branco e o final da sentença. Tá? Se você tivesse uma stop word ponto, você teria que usar o ponto também como separador para tokenizar a tua sentença. Só que aí tem que tomar cuidado, né? Esse ponto aqui deve ser considerado como parte dessa string, ele não deve ser considerado como uma stop word, como pontuação. Então, a própria noção de tokenizar, se você quiser pegar as palavras entre dois brancos, cria problemas. Hoje de manhã eu estava discutindo uma história lá com o pessoal do TechGraph, que eles estavam usando o nome dos tramos, né, dos trechos de dutos, e colocando o sistema, tinha um branco no meio, tinha um prefixo, uma parte central e um sufixo que combinados davam o nome do tramo. Só que tinha um branco no meio do prefixo, do parte central, entre a parte central e o sufixo. Então, se você indexar isso pelo Lucene, ele vai, em vez de ter o nome do tramo, ele vai pegar 3 conjuntos de caracteres, porque tinha um branco, né, tokenizado de uma maneira que não seria adequada. Isso estava criando problemas. Então, em tokenizar, se você quiser introduzir alguma forma mais sofisticada de tokenizar, pode ser complicado. Os sistemas de Machine Learning adotam o seguinte política: tokeniza assim, tipo 4 caracteres juntos é um token, aí depois pega outros 4, não tem significado nenhum os tokens. Mas tradicionalmente a tokenização tem. Então isso aqui tratar stop words ou sinônimos ou tokenizar uma frase é bem simples. Aí começam as partes mais complicadas. Quando você analisa uma sentença, é interessante descobrir o que é substantivo, o que é verbo, o que é adjetivo. Então seria interessante que o teu dicionário indicasse quais são os possíveis papéis de cada um dos termos que a gente identificou. Essa história de substantivo, verbo ou coisa parecida, é o part of speech, ou poise, em inglês. Tá? Então, junto com essa tarefa de tokenizar e tal, você deve generalizá-la para criar ou para usar alguma coisa que a gente chama de post-tagging. É um algoritmozinho que olha por dentro da sentença, separa em tokens e associa cada token a um papel, uma classe gramatical. Isso é complicado de fazer. Para nossa felicidade, essas coisas também já tem prontas, né? Então, se você pegar um desses toolkits de linguagem natural, só tem que escolher se é para português, inglês ou qualquer coisa que seja. Isso aqui já está pronto. Mas é importante a gente separar o que é, por exemplo, um verbo do que é um substantivo na hora de interpretar a linguagem. E aí vem aqui tem um exemplo, né? Qual foi o diretor do Bastardos Inglórios? Então, o who é uma pronome, sei lá o que, uma where clause. Aí tem aqui em inglês, isso aqui é um verbo, isso aqui é como é que chama? Um artigo artigo definido, definite, não sei o que lá em inglês, artigo definido, estou tentando lembrar como é que é isso em português, mas isso aqui é um artigo definido, isso aqui é um substantivo, uma preposição e vai por aí afora.
Então essas coisas coloridinhas aqui no meio são os tags que o algoritmo designaria ou associaria a cada um desses termos que ocorrem na frase. De novo, isso é feito automaticamente por algoritmos, né? Esse povo de Stanford que trabalha com linguagens naturais tem um toolkit pronto que funciona bastante bem. Aí vem uma parte um pouco mais complicada, até certo ponto. Stemming e lemmatization é quase a mesma coisa. Stemming significa você tirar a raiz da palavra. Então, jogar fora as inflexões verbais, jogar fora as inflexões de plural singular e vai por aí afora. Então, de novo, tem algoritmos que datam um termo, extraem a raiz daquele termo de uma forma bastante simples. Então, em inglês tem esse algoritmo aqui que é bastante usado. O problema de você pegar um termo e extrair dele a sua raiz e passar a usar essa raiz para analisar a consulta é que de vez em quando você faz stemming, você perde significado. No seguinte sentido, você pode ter palavras que tenham significado completamente diferente, mas tem o mesmo radical. Por exemplo, direct e director, todos vão virar direct, mas eles têm significados muito diferentes, né? Bom, então stemming é interessante para você reduzir digamos assim, a variabilidade dos termos, mas por outro lado introduz ambiguidade. Ou dito de uma forma elegante, né, stemming melhora o recall, porque você vai estar com uma coisa padronizada procurando no banco de dados, mas pode prejudicar a precisão, porque no fundo você cria ambiguidade. Lematização é quase a mesma coisa, né? Só que é um pouco mais sofisticada, né? Então, aqui eu já iria distinguir diretor de directing. Isso aqui vai parar no mesmo substantivo, diretor. Isso aqui vai parar no mesmo verbo, dirigir. Então, o processo de lematização é um processo mais sofisticado do que simplesmente jogar fora as inflexões. Mas ele é também usado para você diminuir a variabilidade dos termos, né? Você não precisa procurar directors e director, né? Só precisa procurar apenas director, né? Bom, então isso daqui é bem tranquilo, né? No fundo, o que eu estou dizendo aqui o máximo que a gente pode criar de confusão aqui é tentar interpretar a categoria gramatical de cada token que você extrai da frase. O que torna as coisas complicadas é quando você quer identificar a estrutura gramatical da frase. E aí a gente pode distinguir entre dois tipos de estrutura sintática ou maneira de representar a estrutura sintática. Você pode criar uma árvore parecida com isso daqui. Isso aqui é a mesma figura que a gente tinha antes, só que aqui eu tenho uma dependência entre os termos, né? Isso mais who, director, esse aqui é mais fácil de entender. Isso aqui é um substantivo com um artigo definido. Então, esse substantivo é governado por esse artigo definido. Aqui tem bastardos inglórios, né? Isso aqui é um substantivo adjetivado por inglório. Tem uma pontuação, que é aspas aqui, uma outra pontuação com aspas para delimitar bastardos inglórios. E aí depois tem uma preposição aqui que junta bastardos inglórios com director e vai por aí afora.
Então, essa forma da gente capturar a estrutura sintática da frase é razoavelmente simples. Em oposição a esta outra forma daqui. Isso aqui é a forma da gente capturar a estrutura sintática de uma frase que normalmente a gente aprende ou aprendia no ginásio antigamente, né? Era a única parte do português que eu gostava, era quando o professor me ensinou a análise sintática. Então aqui tem a mesma frase, né? Quem foi o diretor dos Bastardos Inglórios. E aí você começa a analisar isso aqui, ó. Aqui eu tinha apenas dizendo que isso aqui era um substantivo, isso aqui era um adjetivo. Aqui também, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Os dois juntos formam uma noun phrase, um sintagma nominal. Então esses dois juntos formam uma coisa mais complexa chamada sintagma nominal, que não é capturado nessa árvore de dependência. Aqui ele é explicitado. Né? Tem a pontuação aqui, aqui chegou uma PP, não sei o que é, aqui é uma noun phrase de novo, aqui é uma, não sei o que é isso. Então aqui é uma noun phrase, aqui outra noun phrase, aqui uma noun phrase mais complicada, aqui é o verbo, e, enfim, isso aqui é algo que, se vocês passarem pelo analisador sintático de Stanford, ele vai te criar essa árvorezinha daqui. Mais adiante eu posso apresentar para vocês a dissertação de mestrado do Alexandre, onde ele explora essa estrutura sintática das frases, usando, aliás, esse mesmo algoritmo aqui, esse mesmo toolkit aqui, para analisar agregações expressas em linguagem natural. Então, no fundo, o que interessa é que a gente pode construir ou capturar a estrutura sintática de uma frase de uma forma simples, o que a gente chama de uma árvore de dependência, né, que é como é que um termo depende do outro, ou analisar diretamente a estrutura sintática, como tradicionalmente se faz em linguagem natural, gerando uma árvore mais complicada como essa daqui. E aí a gente vai ter que identificar ou extrair dessa árvore de estrutura gramatical da frase alguma coisa que nos ajude a interpretar a consulta. A boa notícia é que, apesar disso aqui parecer complicado, tudo isso tem pronto, né? Então o problema não é a gente criar uma árvore dessas daqui para essa consulta que está em amarelinho aqui. O problema é como a gente usa o que está em verdinho aqui para ajudar a gente a compilar uma consulta em SQL, digamos assim, que responda o que a consulta em amarelinho expressa. Então a gente pode fatorar o problema de processar a linguagem natural e deixar isso por conta dos toolkits, como esse toolkit daqui, que todo mundo já durante muitos anos, décadas, né, aperfeiçoa. Agora tem que tomar um pouco de cuidado para escolher o toolkit certo para português, para inglês, vai por aí afora. Bom, a parte central do paper é aqueles 24 exemplos de como é que a gente pode processar ou implementar uma interface que tenha a cara de interface em linguagem natural. Então, o primeiro conjunto de sistemas, na verdade, não tem nada a ver com linguagem natural, é simplesmente interpretar que a consulta do usuário é um conjunto de palavras-chave. Tem um sistema que também eu vou acabar apresentando para vocês, muito simples para processar a linguagem natural, que o que ele faz é identificar na frase o que ele acha que são as palavras-chave mais importantes e usa essa informação que ele extrai da frase para consultar o banco de dados. Então você pode ter sistemas que na superfície parece que eles estão aceitando linguagem natural, mas tudo que eles estão fazendo é extraindo da frase palavras-chave e executando as palavras-chave como no Google, digamos assim. Bom, só que isso daqui é muito restrito. A gente precisaria de capturar algumas nuances adicionais
como por exemplo todos os filmes entre 2010 e 2022, entre duas datas, não pode ser tratado como palavra-chave. Isso aí tem que ter uma semântica própria. Então seria bom que a gente pegasse os sistemas por consulta por palavra-chave e adicionasse alguns templatezinhos que capturassem minimamente coisas com semântica, né? Então é o que esses sistemas daqui tentam fazer. A gente vai dar exemplos disso. Depois, nem tudo pode ser reduzido a um conjuntinho de padrões. Então é bom a gente aí sim ir mais a fundo e lançar mão de mecanismos que analisem as frases e depois usar a informação que a gente extraiu, informação sintática, né, que a gente extraiu da consulta para governar o processo de tradução daquela consulta em linguagem natural em uma consulta em SQL ou Spark, né? Bom, então a gente vai ver 24 sistemas. A gente não vai ver 24 sistemas porque eu vou pôr vocês para dormir mais rápido do que eu consigo. Nós vamos ver alguns dos sistemas que eles analisam classificados nessas 4 categorias daqui. Esse quadrinho que eles colocam no paper, ele é interessante porque para cada um dos sistemas que eles analisaram, eles verificaram que tipo de estrutura sintática aquele sistema usa. Então esse sistema aqui, o Quick, por exemplo, que é um que a gente já trabalhou com ele, é um sistema de consulta por palavras-chave que simplesmente não faz nada além de trabalhar com alguns sinônimos. Não faz nada no seguinte sentido, que não tem stop words, é tudo consulta por palavra-chave, não tem nenhuma análise, mesmo que superficial, para descobrir qual é a classe gramatical da palavra-chave, nada dos mecanismos de processamento de linguagem natural o Quick usa para processar as consultas. Então, o resto aqui, se vocês olharem esse sistema, cadê ele? Eu acho que esse aqui é o que usa mais mecanismos. 5 aqui, não, esse aqui também, o Athena. Esse sistema aqui é relativamente conhecido. Ele usa praticamente todos os componentes de linguagem natural para processar as consultas, né? Então, esse outro aqui, esse aqui também usa bastante coisa. Então, esse quadrinho daqui é um bom resumo que mostra para cada um dos sistemas o quanto ele explora realmente a estrutura sintática da consulta. Depois a gente vai apresentar um quadrinho parecido com esse, com a análise dos sistemas. Bom, então, como é que funciona os sistemas baseados em palavras-chave? Esse aqui, esse SODA, ele é basicamente a mesma coisa que qualquer outro sistema baseado em palavras-chave. Primeira coisa, quando você pega uma palavra-chave, um termo, né, que designa uma palavra-chave, o sistema procura em arquivos invertidos. De onde é que vieram esses arquivos invertidos? Bom, você vai pegar o banco de dados inteiro, vai pegar aquilo, as colunas das tabelas ou os valores das propriedades que interessariam a processar as palavras-chave. Então, às vezes, no caso de uma chave artificial, 1, 2, 3, 4, isso aí você não vai inverter porque ninguém vai querer procurar por esse tipo de termo. Então você tem que selecionar as consultas das tabelas, quais são as colunas que vão prover o vocabulário de palavras-chave que o sistema vai usar. Uma vez feito isso, você vai pegar essas colunas e criar um índice invertido, de tal forma que, dada a palavra-chave, você descobre onde é que aquela palavra-chave ocorre e qual é, mais importante, qual é a tupla de qual tabela ocorre aquela palavra-chave. Então isso é um pouco diferente, como eu já comentei umas aulas atrás,
de você consultar por palavra-chave um conjunto de documentos. Aqui a gente não tem conjunto de documentos, a gente tem tuplas guardadas em tabelas. Então a gente tem que ter esses arquivos invertidos, não para descobrir os documentos, mas para descobrir as tuplas e onde é que os termos ocorrem, em qual tupla, de qual tabela. Bom, então isso aqui é relativamente feijão com arroz. Uma questão que é complicada e esses sistemas tratam de maneiras diferentes é como é que a gente ranqueia esses possíveis matches que a gente chama. O resultado dessa primeira passo é para cada palavra-chave você tem um conjunto de termos dentro do banco de dados que batem, match com aquela palavra-chave. Isso tem que ser ranqueado, senão você cria uma explosão combinatorial enorme. Nesse processo de bater palavra-chave contra entrada em tabela, você pode depois olhar o seguinte, essa palavra-chave aqui, como eu fiz aqui no exemplinho, né? Aqui. O Bastardos Inglórios bate com o título e eu quero saber quem é o diretor. Então, o termo diretor bate contra o nome da tabela diretor. O Bastardos Inglórios bate com um valor de título. Então você descobre que tem uma tabela, Movies, que tem uma entrada cujo título, a coluna título, né, bate com Bastardos Inglórios. E você tem uma outra tabela cujo nome, metadados, né, bate com o diretor. Então eu tenho que juntar essas duas tabelas para não devolver para o usuário coisas disjuntas, né? Então eu olho para o esquema e descubro como eu junto os pedaços para devolver o resultado da consulta. Então esse terceiro passo aqui do SODA, voltando para cá, né, é exatamente isso que eu acabei de falar. Como é que a gente descobre, olhando para o esquema conceitual, como é que eu junto os pedaços que esses dois passos aqui me devolveram. Bom, pode ser que, por exemplo, no caso de Bastardos Inglórios, eu tenho que criar um filtro. Que filtro é esse? É o filtro na coluna título da tabela Movies, que tem que ser igual àquelas palavras-chave, quer dizer, aquela palavra-chave composta, entre aspas, né, Bastardos Inglórios. Esses filtros aqui, junto com os joins que eu vou descobrir nesse passo daqui, vão me levar a construir uma consulta SQL. Bom, o que ele está querendo dizer com razoável? Ora, é uma consulta SQL que tenha o menor número possível de joins. Não uma consulta SQL que vai ficar dando voltas no esquema para juntar os pedaços da consulta. Ela tem que ser o mais, digamos assim, imediato possível os joins que você vai usar. Nesses exemplos que ele comenta, os joins são sempre muito simples, entre uma ou duas tabelas, né? Entre 2 ou 3 tabelas. Às vezes esses joins podem ser mais complicados. Tá? Bom, segunda coisa, né, é que essa consulta tem que poder ser executada contra o banco de dados. Mas isso é bastante óbvio, né? Se você fez o dever de casa direitinho nesse passo, o que você vai obter depois de juntar os pedaços é uma consulta SQL executável. Então esses passos aqui são sempre a mesma coisa quando você tem sistemas baseados em palavras-chave. Varia no que você está fazendo de score, varia se você usa sinônimos ou não aqui em cima. Às vezes você pode ter um ranqueamento aqui, quando tem consultas alternativas, caminhos diferentes da consulta, você também pode ranquear aqui e usar o esquema. Então não varia muito não. Tá? Bom, esse outro sistema aqui, ele tenta melhorar um pouquinho essa parte aqui, esse primeiro passo de bater a palavra-chave contra o banco de dados. Como é que ele faz isso?
Bom, em parte, como eu já falei, né? Ele pode expandir a palavra-chave num conjunto de sinônimos e ele procura todos esses sinônimos dentro do banco de dados. Outra coisa que ele pode fazer é limpar um pouco as palavras-chave. Em vez de directors, tira o S. Se tem um ponto ou ponto de interrogação, isso pouco importa. Então, esse passo aqui, no LNP Reduce, Natural Language Processing Reduce, o que você está fazendo é melhorando o passo de pegar uma palavra-chave e buscar no banco de dados. Tá? Bom, esse sistema aqui, por acaso, usa Sparkle, mas não é muito diferente de usar SQL. Na verdade, tem sistemas e a gente construiu um que o que você geraria não era uma particular consulta, era uma consulta abstrata, digamos assim. E aí depois você pode mapear aquela consulta abstrata em Sparkle ou SQL. Não é esse o grande problema, né? Bom, então a vantagem do NNP Reduce com relação a esse aqui, SODA, é simplesmente você fazer um tratamento melhor das palavras-chave que são dadas como entrada. Mas fica aqui a notícia de que essa parte aqui que a gente comentou lá nos toolkits lá de Natural Language, né, eles são coisas úteis já nesses sistemas bastante simples. Bom, vou pular esse daqui. Bom, esse outro aqui, Quick, a gente olhou esse sistema em mais detalhe. Ele foi construído por um povo lá na Alemanha, que era um laboratório que a gente tinha relativo contato. Qual é a diferença do Quick para esses outros aqui? O que acontece com o Quick é que quando você bate as palavras-chave contra um banco de dados e depois tenta descobrir no esquema conceitual como juntar os pedaços da consulta, você gera uma quantidade muito grande de opções. Você pode resolver esse problema de reduzir a quantidade de opções simplesmente ranqueando as suas decisões, né? Vamos fazer assim, 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 depois vamos tentar essas e essas e essas, vamos tentar fazer essa junção. E pega o que der melhor ranqueamento e executa. O sistema que a gente construiu, ele executava o que ele achava que era melhor. Se o usuário não gostou daquela resposta, ele dava backtrack e o sistema procurava outra maneira de responder a palavra-chave. Foi bastante complicado implementar esse backtrack. Eram muitas opções diferentes para você controlar, deu um bocado de trabalho a Gretel controlar isso. O Quick adota uma outra estratégia. Quando você tem várias opções, ele ordena essas opções. Mas ele aí pergunta ao usuário, dentro de um número limitado de opções, qual é a melhor tradução que ele acha para a consulta que ele deu. Então, dentro do loop de construção ou de mapeamento da consulta inicial para uma consulta em SQL ou Sparkle, o usuário está dentro desse loop. Se você controlar o ranqueamento de uma maneira adequada, você pode combinar ranqueamento com consulta ao usuário de uma forma que seja útil ao usuário, sem fazer muitas perguntas a ele, e por outro lado, fugindo da possibilidade de você eventualmente ranquear errado. Então essa combinação de ranqueamento com feedback do usuário é um truque interessante que foi bem implementado, bem explorado pelo Quick. Bom, eu vou pular aqui uns, tem um número grande deles, né? Não vale a pena a gente gastar muito tempo com eles. Bom, tem outros grupos de sistemas que eles tentam expandir a expressividade das consultas por palavra-chave. Como fazer isso? Você cria então padrõezinhos, como eu comentei, né, intervalo de tempo ou coisas do tipo, e esses padrõezinhos são embutidos dentro do sistema. Por exemplo, se você quiser o melhor filme, bom, você tem que de alguma forma ter um padrão para descobrir o que significa melhor filme.
ranqueia os filmes por número de estrelas e pega o que tem mais estrelas ou alguma coisa assim. Como é que você vai fazer isso? Bom, tem que estar embutido dentro do sistema, né? Então, esses sistemas baseados em padrão são uma extensão razoável, mas eles têm que ter os padrões pré-definidos dentro do sistema. Intervalos de data, intervalos de valores são coisas óbvias, né? Bom, esse único sistema aqui que eu vou comentar com vocês, desculpe, LNQA, ele por si só não é algo muito sofisticado, mas os autores desse sistema, para justificá-lo, criaram uma observação que vale a pena a gente ressaltar. Essas técnicas de processamento de linguagem natural, elas são sujeitas a erros e às vezes erram de montão. Ou seja, na hora de você fazer a árvore sintática, você pode errar. Ou na hora de você, até mais simples, né, designar se é substantivo ou verbo, alguma coisa, a classe gramatical da palavra, o algoritmo pode errar. Então o que eles argumentam é que os erros introduzidos por esses toolkits de processamento de linguagem natural são muito ruins e não te dão uma vantagem tecnológica grande. Na verdade, eles introduzem muito mais ruído do que eles são capazes de resolver. Então, o ganho de usar linguagem natural e ferramentas de linguagem natural, o ganho é amortizado, obscurecido pelos erros que essas ferramentas introduzem. Isso é bem interessante. Então, o que esse sistema aqui tenta fazer é, de novo, introduzir o usuário no loop para resolver essas ambiguidades com o mínimo de informação extraída da estrutura sintática da consulta em linguagem natural. Aí tem uns exemplos aqui de como é que isso pode ser feito, mas não vale a pena a gente entrar em detalhes. Então todos esses sistemas estão lá. Bom, então eu não falei muita coisa desses pattern bases, basta dizer que eles passam um pouquinho além de usar meramente palavras-chave e dependendo dos padrões que você adote, são bastante simples de implementar. Bom, qual é o próximo passo? É a gente encarar o problema de interpretar a estrutura sintática da consulta. Então, esses sistemas classificados sobre a classe de sistemas baseados em parsing, eles usam a estrutura gramatical. E isso é interessante, por exemplo, quando você quer explorar alguma coisa que pode passar desapercebido. Ordene os filmes por número pela classificação que os usuários dão. Bom, você ordenar por, você tem que entender o que significa ordenar, qual é o papel do por by, né, no meio dessa frase, senão você não vai conseguir processar essa consulta. Então tem algumas coisas que, sem você explorar a estrutura, algumas daquelas consultas lá que eu listei, se você não explorar a estrutura sintática da consulta, você simplesmente não consegue processar a consulta. Esse Athena aqui, se vocês lembram lá daquela primeira tabela que eu mostrei, é dos sistemas que mais tenta explorar features linguísticas, vamos chamar assim, das consultas para processar uma consulta do usuário. E eles usam uma ontologiazinha para descrever o domínio de discurso que vocês têm. Então, o Athena não funciona direto em cima de um banco de dados, ele funciona em cima de uma descrição de mais alto nível do banco de dados. Então tem sempre a noção de que o Athena, ou as consultas que são submetidas ao Athena, se refere a uma ontologia
E aí tem o mapeamento da ontologia no banco de dados relacional. Sem ser muito sofisticado, isso sempre tem que ser feito. Um banco de dados relacional normalizado, o que você faz? Você pega uma tabela e junta os relacionamentos N para 1 dentro da tabela, ou às vezes você normaliza a tabela por alguma outra razão. Então, um banco de dados relacional, se você olhar para o esquema relacional, ele tem uma boa parte da estrutura dele, de certa forma, obscurece a semântica dos dados. Então seria interessante você não trabalhar com o esquema relacional do banco de dados, mas trabalhar com o esquema conceitual do banco de dados, alguma coisa que semanticamente faz mais sentido. Bom, o que o Athena fez é exatamente isso que eu acabei de falar, só que em vez de chamar de esquema conceitual, ele chama de uma ontologia. E sempre o problema é o mesmo. Se você faz uma consulta de mais alto nível em cima de uma descrição conceitual, depois você vai ter que mapear essa consulta na consulta em cima do esquema relacional, né? Bom, então não tem nenhuma grande coisa aqui do ponto de vista de banco de dados no Athena. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Esse aqui é um exemplinho que dá um pouco a ideia do que eu estou falando, né? De novo, aquela primeira consulta, quem é o diretor dos Bastardos Inglórios. Então você vai fazer aquele match inicial, como nos sistemas de keyword, e descobrir que director pode se referir tanto ao nome de uma tabela, quanto a atributos que são pode ser esse director aqui, pode bater tanto contra esse director aqui, parte do nome desse atributo, ou parte do nome desse outro atributo aqui. Então tem 3 matches, ainda tem o director, né? Então tem 3 matches possíveis para esse director, né? Nota que aqui eu estou usando uma representação, como lá no início, né? Em modelo entidade e relacionamento, não é o banco de dados relacional diretamente, né? A parte dessa bigrama aqui, né, é mais fácil de entender que isso aqui é alguma coisa que match, que bate contra um valor desse atributo. Então a gente está trabalhando com um esquema conceitual do banco de dados, né? Bom, aí você, uma vez identificados esses matches, você vai ranquear esses matches, né? Então, esse Bastardos Inglórios é o valor do atributo title de movie. Disso ninguém tem dúvida. Então, para resolver essa parte aqui da consulta, eu tenho que ir lá no atributo título da tabela movie. O problema é esse diretor, que pode estar se referindo a directing, pode estar se referindo a isso, e portanto a esse relacionamento, né? Então está aqui. Ou ele pode significar o nome do diretor em si, aqui, né? Ou ele pode se referir à tabela como um todo, essa tabela aqui. Então vermelhinho são 3, verdinho é só 1. Então você tem 3 possibilidades diferentes, esse verdinho com cada um desses vermelhinhos. Então, o primeiro passo do Athena, no fundo, é identificar essas possíveis interpretações do que você extraiu aqui de importante da consulta, né? E aí você tem que ranquear isso daqui de alguma forma. Bom, depois de ranqueado, o que o Athena faz é compilar cada uma dessas possíveis interpretações numa linguagem de alto nível que se refira à ontologia. É como se dissesse o seguinte: olha, eu identifiquei esse pedaço aqui da ontologia como sendo útil para responder essa minha consulta. Então eu vou criar uma consulta aqui em cima, nesse nível de abstração, cujo resultado seja o resultado da consulta em linguagem natural. Para isso eles definiram uma linguagem chamada OQL, né, Ontology Query Language, que está nesse nível de sofisticação.
O que é o OQL? Bom, na verdade é a mesma coisa que o SQL, não faz lá muita diferença, né? E o passo final é você traduzir cada consulta nessa linguagem de alto nível para SQL e executar. Então não tem nenhuma, digamos assim, grande novidade no Athena. O que ele consegue usar de abstração sintática da consulta é bastante próximo do que você já tem em alto nível na ontologia, né? E aí a gente é obrigado depois a ter esse passo a mais, que é compilar o SQL. O que é interessante do Athena é que, como ele interpreta part of speech, né, algumas partes da linguagem, ele consegue processar coisas do tipo o order by, porque ele interpretou o by como sendo parte da consulta com uma característica especial. Então, a outra coisa que seria você criar uma consulta alinhada para poder responder a consulta de entrada. Em alguns casos ele consegue resolver isso. A gente vai ver mais adiante quando eles analisarem, quando eu apresentar uma tabela que analisa quais daquelas 10 consultas cada sistema consegue processar. Vocês vão ver que o Athena consegue processar quase todas as consultas. Ele não consegue processar negação, por exemplo. Negação é sempre um abacaxi, tá? Esse outro exemplo aqui é um outro abacaxi, é quando você tem um group by composto. Você está fazendo group by por ano e por gênero. Esses group by compostos o Athena não consegue processar. Existe uma extensão do Athena que tenta resolver esses problemas, né? Em particular negação. Bom, agora tem um outro sistema que eu vou comentar com vocês simplesmente porque a gente já usou. É o Nalir, esse sistema aqui. Só que antes de eu falar do Nalir, eu tenho que falar desse outro aqui, que é o precursor dele. Esse sistema aqui é a mesma coisa que o Nalir, só que ele se propõe a ser uma interface para sistemas em XML. É para você consultar bancos de dados cuja unidade básica de armazenamento é um documento XML. Isso significa que a linguagem que você vai compilar a sua consulta em linguagem natural não é SQL nem Sparkle, é o xQuery. Então, o que o Nalix faz é parecido com o que eu acabei de falar, que ele usa um algoritmo de parsing, né, que quebra a consulta de entrada em frases e aí tenta manipular essas frases para serem mapeadas em xQuery e depois juntar a consulta, esses pedaços numa consulta final. Tá? Então isso daqui não é exatamente o que a gente gostaria, mas é um sistema bastante eficiente para processar consultas em linguagem natural em cima de banco de dados em XML. E aí eles foram em frente e fizeram uma variante ou portaram o Nalix para cima de sistemas relacionais, né? Que é essencialmente a mesma coisa que o anterior, só muda o que está embaixo. Tem uma parte interessante do Nalir, que eles refraseiam a resposta de uma consulta, né, em linguagem natural também. Então é como se você conseguisse com o Nalir estabelecer uma espécie de diálogo com o usuário. O usuário submete uma frase em linguagem natural, você devolve frases em linguagem natural. Isso é bastante bonitinho no Nalir. Bom, então a primeira coisa é analisar a estrutura sintática da consulta. Eles usam aquele toolkit lá de Stanford, né? E aí ele tenta olhar para a árvore sintática da consulta, né?
e ver como é que ele consegue mapear aquela árvore para o particular banco de dados. Nesse ponto, ele é bem parecido com bem parecido com a Tina, né? Ele é bem parecido com o Athena, que ele tenta fazer uma interpretação para uma descrição em alto nível do banco de dados relacional e não para o banco de dados relacional diretamente. Então vocês podem imaginar o Nalir como sendo uma espécie de variante do Athena. Bom, outra coisa que tem a ver com... Desculpa. Bom, volta para cá. Tem... Agora me perdi. Só um minuto. Aqui. Que horas termina? Só para... Olha, 2h30 acho que já são, Marcos. Bom, então, o que tem... Desculpa, agora eu me perdi. Então, uma parte interessante do Nalir é essa forma de interagir com o usuário inteiramente em linguagem natural. O usuário submete consulta em linguagem natural, ele processa a consulta em SQL e devolve a resposta para o usuário como frases em linguagem natural. Bom, eu vou pular esses grammar-based, que estão uma discussão mais complicada, senão a gente já são 15 para as 3. Deixa eu ir direto aqui para o meu resumo. Então, em resumo, consultas, sistemas baseados em linguagem natural são os menos poderosos, né? Mas eles conseguem responder consultas bem simples que têm joins e seleções. Para que a gente possa fazer alguma coisa além de joins e seleções, ou explorar o order by, subqueries, ou agregações em geral, a gente tem que interpretar um pouco mais a estrutura sintática da frase que está sendo submetida como consulta, né? Então, para isso, a gente precisa fazer um parsing da frase usada como entrada. Bom, isso é bem óbvio. Agora deixa eu comentar sobre a avaliação. Então, como eu disse, eles não avaliam nada no sentido de pôr o sistema para rodar, pegar cada uma daquelas 10 consultas e ver o que acontece. Eles não rodam nada contra coisa nenhuma. Eles simplesmente investigam, eles leram cada um daqueles 24 papers e procuraram no paper o que levava a crer que aquele sistema conseguia responder aquela consulta. E criaram uma tabelinha com com uma marcação para cada entrada. Então, lembrando aqui, as consultas são essas 10 consultas aqui, eu não estou falando de 10 mil consultas, estou falando de 10 consultas, e elas são, as 3 primeiras, só join e seleção. Aqui tem um order by, né, para pegar um most aqui eu preciso de um order by, e vai por aí afora. Então, para cada uma dessas 10 consultas, eles deram cada um dos papers dizendo, não, olha só, pelo que está escrito no paper do Soda, ele processa essa consulta simples, né? Agora, pelo que está escrito no paper, a consulta tem que ser escrita de uma forma bem específica. Por exemplo, tem que usar esse símbolo para designar maior ou igual, quer dizer, uma sintaxe bem definida para processar que é 2 e que é 3, mas o Soda não responde nenhuma dessas outras consultas. Se vocês olharem aqui para os verdinhos, o sistema que melhor processou as consultas foi esse Nalir. Essa aqui eles não sabiam se ele processava ou não. Essa aqui definitivamente o paper dizia que eles não processavam. Então, das 10 consultas, 2
eles não conseguiram descobrir se o Nalir processava ou não. Esse outro aqui, ó, o Athena, que eu estava dizendo que era um sistema interessante, ele perdeu um pouquinho, né? Para 2 consultas, ele definitivamente, o paper dizia que ele não processava, e isso aqui eles ficaram em dúvida. Então, a análise que eles fazem é interessante na medida em que você pega 24 sistemas e analisa como é que esses 24 sistemas se comportaram. Nota que tem 3 aqui comerciais, eu vou falar deles agora, tá? Mas dos 24 sistemas, só de fato esse Nalir e o Athena, esse outro aqui também foi razoavelmente bem, mas tem 4 consultas que eles não sabem dizer se o sistema processa ou não. Então, do ponto de vista do que nos interessa, se a gente quiser apostar em algum sistema para usar, esse aqui seria uma boa aposta. Na verdade, foi o que o Alexandre fez, né? A gente usou esse sistema aqui como base da dissertação do Alexandre, e ele pôs para funcionar isso aqui, ele apanhou um pouco, mas conseguiu pôr para funcionar. Tá? Então, esses 2 aqui são os mais interessantes. Esse aqui não é tão interessante assim, que esse sistema aqui, na verdade, esses 2 aqui, na verdade, são sistemas para traduzir consultas em linguagem natural para Sparkle, ou ajudar o usuário a escrever Sparkle no fundo. Tá? Bom, agora vamos olhar o que a gente está acostumado a ver. Eu uso aqui o meu Mac, eu tenho o Siri ali no Mac, o Google você também pode, obviamente, perguntar coisas ao Google. Então, e o IMDb tem uma interface, o sistema IMDb, como está na web, tem uma interface de keyword search. Então, desses 3 aqui, que são coisas que estão disponíveis, que não são sistemas acadêmicos, o Google que deu melhor resultado. Melhor resultado no seguinte sentido: você pegava aquelas consultas lá, cada uma das 10 consultas, metia o Google e via se aparecia alguma coisa no snippetzinho ou naquele painel Knowledge Panel que aparece aqui do lado da direita do Google. O Siri foi bem ruinzinho. O Siri só conseguia responder consultas extremamente simples. Se você pegar o da Amazon, a Alexa, também o que vocês conseguem fazer com a Alexa são consultas extremamente simples. Toque aí dá o nome da música, ou toque aí o disco fulaninho de tal, ou toque aí alguma coisa da cantora Beltraninha de tal. Então, esses sistemas aqui que o pessoal acha bem interessante, eles na verdade são extremamente simples, o tipo de consulta que eles conseguem processar. Bom, então eu já estou falando aqui há bem mais de 1 hora, e esse paper é interessante, mas até certo ponto ele começa a ficar meio repetitivo, meio chato, então eu pulei muita coisa que eu tinha preparado aqui. Então, primeira questão a gente lembrar, e nós vamos voltar a isso em outras ocasiões, qualificar ou classificar quais são as consultas que a gente está falando. Então, essencialmente, eles criaram 2 tipos de consultas. Daquelas 10 consultas, as 3 primeiras eram essencialmente um filtro com um join. Pode ser vários filtros com vários joins, mas não faz muita diferença. As outras envolviam alguma coisa mais sofisticada, que tinha a ver com você ter que criar um order by, ou você fazer um group by, ou você fazer alguma subconsulta por alguma razão. Aquela consulta Q10 que dizia quais eram os filmes que tinham a mesma classificação que o SimCity era particularmente confusa, porque você tinha que criar 2 conjuntos, os conjuntos de classificação de um filme, os conjuntos que o SimCity eram classificados, e comparar esses 2 conjuntos. Isso é fácil da gente entender, mas é complicado da gente formular em SQL, e complicado para a gente entender uma consulta em linguagem natural e depois compilar o SQL. Bom, com aqueles 24 sistemas analisados, isso aqui é quase que uma espécie de down show da discussão toda.
Bom, primeira coisa é que os sistemas de consulta por palavra-chave é o que o usuário gostaria. Ele gostaria de colocar uma opção de palavras-chave lá e o sistema se virar. Nada de uma interface muito complicada, nem de construções muito complicadas. E é claro que essa simplicidade paga seu preço, né? As consultas simples, por definição, são simples. As consultas mais complicadas, você pode até acrescentar algumas construções pré-definidas para ajudar o usuário, mas você não pode ir muito longe sem uma estrutura sintática mais robusta. O que é assim uma espécie de banho de água fria é essa observação aqui que vem daquele sistema do LLP/A. É que quando você faz a análise sintática das frases, se você quiser processar tudo automaticamente, você corre o sério risco da estrutura sintática ter sido interpretada errada. E aí você compilar consultas que não tem nada a ver com o que o usuário queria. Então, a ideia de você ter o usuário no loop e você tentar criar um diálogo com o usuário, onde você sai desambiguando a consulta, como no Quick, por exemplo, parece ser uma coisa interessante, desde que você não faça muitas perguntas ao usuário. Então, usar essas técnicas de linguagem natural pode ser muito ruim se você quiser fazer tudo automaticamente. Pode ser que você crie interpretações completamente equivocadas. Por outro lado, para você atacar essas consultas que envolvem group by ou coisa parecida, você de fato precisa de construções sintáticas mais complicadas. Então a questão é como você navega entre esses dois mundos aqui sem atrapalhar muito a vida do usuário ou sem transformar a sua interface em alguma coisa bastante inútil. E aí eles resumem, quer dizer, os autores resumem o que eles descobriram, o que eles consideram as lições aprendidas desse paper, né? Primeiro é isso que eu acabei de falar, né? Tente navegar entre uma interface simples para as consultas simples, não complique a interface para processar consultas simples, só complique se você precisar interpretar alguma coisa um pouquinho mais complexa. Aquela ideia de você identificar subconsultas embutidas implicitamente na consulta em linguagem natural ainda é um negócio muito difícil de fazer. Esses sistemas como o Athena e o Nalir conseguem fazer alguma coisa nessa direção, mas ainda é bastante difícil. Se você quiser colocar o usuário no loop para desambiguar o que você está mapeando a intenção dele, é bom que você controle essa interação do usuário, algumas poucas interações, não fica aborrecendo o usuário com montões de perguntas. Então, um ponto daquele Quick, por exemplo, é exatamente esse, né? Como a gente otimiza o número, diminui o número de interações do usuário com o sistema. E por fim, né, esse uso de gramáticas tem a ver com essa observação aqui, né? Em algum ponto é necessário a gente fazer uma análise sintática, fazer alguma interpretação superficial da consulta, né, para poder processar essas consultas mais sofisticadas, né. A gente vai ver na próxima semana algumas coisas que são híbridas, né, que tentam mesclar um pouco dessas interfaces tradicionais, desse jeito que eu acabei de falar com vocês, e algumas técnicas mais recentes de Deep Learning para processar a linguagem natural, né? O quanto a gente vai para o lado de Deep Learning, o quanto a gente vai para o lado dessas interfaces baseadas em regras, é que é um ponto da questão dos sistemas. Então,